Olá, meus queridos irmãos aqui do canal Remanescente. Vamos estudar a lição? Hoje, então, vamos iniciar mais um estudo da lição, a lição desta semana, né? Que está tratando um tema importante também: organizados para o serviço. Este é o tema da lição que nós iremos tratar a partir de agora, né? E a gente vai ver um pouco aí o que essa lição está trazendo. Você que está chegando agora aqui no canal Remanescente sabe que nós estamos estudando a lição afinco todas as semanas. É um estudo só, onde a gente faz um resumo de toda a lição e a gente faz uma comparação com a própria palavra para ver se realmente o que está sendo dito na lição se é coerente com a palavra de Deus. Sabemos que essa lição dos jovens, ela é uma lição que está tratando primeiramente da identidade da Igreja Adventista. Então a gente já pôde ver aí nos primeiros capítulos a história sendo desenvolvida e contada aí pela lição, a história da Igreja Adventista. Nem tudo da história, mas um resumo básico de como que a Igreja se fundamentou e como que a Igreja entende as suas doutrinas e filosofias em cima da inspiração de Ellen White e comparação com a Bíblia. A gente já pôde ver nos primeiros capítulos que, nos primeiros estudos das lições anteriores, que infelizmente muitas doutrinas, muitos entendimentos de profecias principalmente, não estão em conformidade com a Bíblia. Quando a gente faz a comparação bíblica, não fecha. E por isso que a gente tem a conclusão de profecias sendo interpretadas completamente equivocada. Mas nosso intuito é estudar a lição e a gente vai dar esse início, então, estudando aí essa lição de número 6. Lição dos jovens, organizado para o serviço. A gente vai começar, então, a entender um pouco do que ela está trazendo, né? Leia para o estudo desta semana Apocalipse 12. A gente já leu um pouquinho do Apocalipse 12 na lição passada e a gente vai precisar dar mais uma intensificada, eu acredito que nos primeiros versículos, porque os últimos a gente já tratou na última lição, mas os primeiros versículos de Apocalipse 12 vão trazer, né, a mulher e o dragão. Vai dizer assim, ó, Apocalipse 12, versículo 1. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, e a mulher, porém, fugiu para o deserto, aonde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Nós vamos ler só até o versículo 6, porque a continuação do capítulo 12 a gente estudou no episódio passado do estudo da lição. Se a gente precisar adentrar naqueles outros versículos, a gente vai. Mas eu acredito que esse estudo principalmente está tratando do versículo 1 ao 6. Ok? A partir do título e do estudo da semana, anote suas impressões sobre o que se trata a lição. Eu acredito que vai se tratar um pouco aí sobre a mulher e o dragão no início, né? Organizados para o serviço, talvez aí uma organização que a igreja se denomine ou se intitule aí para fazer esse serviço de anunciar o evangelho nos últimos dias. Pesquise em comentários bíblicos, livros denominacionais e de Ellen G. White sobre o tema nos textos de Apocalipse 12. Como eu já falei em todos os outros episódios, nós não abrimos Ellen White aqui,
a não ser que esteja na lição da Escola Sabatina. Se tiver algum texto aqui a gente lê sem problema, mas aqui no canal Remanescente nós não iremos procurar e pesquisar livros de Ellen G. White, porque a palavra de Deus ela se interpreta sozinha. A gente não precisa de nenhum outro auxiliar para interpretar a palavra de Deus. Ela já se interpreta sozinha. Vamos lá então, primeira lição, lição de domingo. Organizando a igreja. A reforma começou um longo processo de redescoberta de verdades que foram perdidas na Idade das Trevas. Quando terminou no final do século XVIII, os Estados Unidos se tornaram um epicentro de progresso cristão. Na década de 1830, crentes sinceros de uma grande variedade de igrejas cristãs começaram a se reunir em torno da esperança do retorno de Cristo. E nas décadas de 1840 e 50, os pioneiros adventistas fizeram descobertas doutrinárias importantes que moldaram nossa história e mensagem. Naquela época, o movimento nascente era mantido unido por crenças compartilhadas e pela revista The Advent Review and Shabbat Herald, que comunicava essas crenças e conectava os crentes. Vamos lá. Eu quero fazer um comentário em cima essas primeiras palavras aqui dessa lição, tá? Primeiramente, é verdade que houve um movimento avivalista nessa época dos anos 1800, mas muitas crenças e muitas religiões, na verdade, muita gente conhecendo a Cristo nesse movimento, e nem por isso precisou que um corpo de doutrina fosse levantado para que a Igreja de Cristo fosse reerguida nesse momento na América, ok? Então nós precisamos entender o que é Igreja de Cristo e o que é Igreja Adventista, porque por mais que a gente saiba que a Igreja de Cristo é uma coisa, ela não é limitada a uma placa. Nós precisamos saber diferenciar tudo isso, porque não significa que a Igreja Adventista se tornou a Igreja de Cristo nos últimos dias e o resto das igrejas que foram levantadas, inclusive neste momento, neste movimento avivalista, elas não eram a Igreja de Cristo. Então, quer dizer, nós não podemos misturar as coisas, porque a igreja sempre houve os seus remanescentes e em todos os cantos do mundo. Não é também porque na América se levantou um movimento avivalista que nos outros continentes não tinham. Isso também não é fato, não é verdade. Deus tem os seus escolhidos nos 4 cantos do mundo e sempre teve. A questão é como que era a comunicação naquela época. Bom, o texto também está dizendo que a revista The Advent Review and Shabbat Herald era um meio de comunicação. Na verdade, nós tínhamos outros meios de comunicação naquele momento. Só que, com certeza, a Igreja Adventista se fez valer muito. Ellen White, os pioneiros ali, Tiago White, eles se fizeram valer deste movimento de impressos para fazer circular a mensagem. Lembre-se, você não viveu nessa época de 1800, você não sabe como que funcionava. O único meio que eles tinham realmente ou eram pregadores itinerantes ou era a mídia impressa da época, que nós só tínhamos jornais e revistas e livros. Nós não tínhamos internet, nós não tínhamos televisão, entende? Só que, vamos lá, vamos pensar aqui. Na verdade, nós estamos falando de um grupo muito pequeno que começou na região de Maine, se espalhou para Nova York e outras regiões. Isso foi uma mensagem forte na região, mas que não tomou proporções maiores. E eu tenho certeza que Deus tinha a sua igreja. Esse movimento fez com que mais pessoas se unissem a Cristo. Nos 4 cantos, primeiramente da América, e também do mundo. Eu acredito que Deus fez aí essa ação acontecer com o derramamento do Espírito Santo em muitos lugares também. Então, assim, temos que separar o que é a Igreja de Cristo de uma igreja institucional com uma placa que se acha a igreja verdadeira.
como se as outras não fossem a Igreja de Cristo. Então, tendo separado isso, a gente vai dar continuidade. A publicação era uma parte fundamental do início do evangelismo, o que tornava uma associação legalmente organizada vital. As publicações precisavam estar ligadas a uma entidade oficial, que a igreja precisava evitar registrar propriedades em nome de indivíduos. Foram dados passos lentos para organizar as suas publicações e congregações. Eles precisavam adotar as crenças corretas e em seguida estabelecer a estrutura adequada para facilitar a transmissão da mensagem ao mundo. As congregações adventistas em Michigan formaram a primeira conferência estadual em 1861. Nos próximos anos, crentes em Nova York, Ohio, Wisconsin, Iowa e Minnesota seguiram o exemplo. E em 1863, as conferências estaduais trabalharam juntas para formar a Conferência Geral. A igreja havia sido oficialmente organizada em 3 níveis sucessivos. A estrutura da nossa igreja tem sido desenvolvida desde 1863, mas nossos propósitos continuam o mesmo: espalhar o evangelho pelo mundo. Nesta semana vamos dar uma olhada breve no propósito e na essência da Igreja de Deus nos últimos dias. Vamos lá. Como a gente já falou no primeiro comentário aqui, uma coisa é um movimento que se levantou, e eu preciso reconhecer a Igreja Adventista, sim, com relação à organização. Foi uma igreja que realmente se estruturou, é uma igreja estruturada, é uma igreja que consegue manter uma organização. Agora, não podemos dizer que essa é a essência da Igreja de Deus nos últimos dias. Repito, inclusive para você adventista, para você refletir, a Igreja de Cristo não está limitada a uma placa, a uma instituição ou a 4 paredes. Nunca esteve. Aliás, quando a Igreja de Cristo ela se ergueu lá naquele momento em que Jesus ressuscitou, e aí essa igreja se reunia nas casas, quando essa igreja foi crescendo, me diga para mim, qual era o nome dessa igreja? Qual foi o título dessa igreja? Como que essa igreja se estabeleceu? Qual é o propósito da mensagem de Deus? Bom, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente vê que no momento da morte de Cristo, ele disse que não tinha mais dissensão entre judeu, entre grego, né? Não importa se você é de Paulo, se você é de Apolo, não importa se é judeu, se é grego, não importa se é egípcio, não importa. O importante é, aceitou a Cristo Jesus, faz parte do corpo. Se você faz parte do corpo, você é membro. Se você é membro, você é igreja. Se você é igreja, você é noiva. E se você é noiva, Jesus Cristo é o noivo. E é esses que ele vem buscar. É esses que ele vem buscar. A Igreja de Cristo não está e nunca esteve presa a um sistema institucional de 4 paredes. Aliás, no meio dessas épocas, esses sistemas se levantaram. E foram vários sistemas. Cada um puxando a brasa para o seu lado. Cada um dizendo, eu tenho a verdade, né? Sendo que Jesus nunca quis limitar o evangelho, nunca quis limitar o seu corpo a uma placa denominacional. Muito pelo contrário, ele disse, igreja, vamos espalhar, apacenta as ovelhas, busca o ferido nos 4 cantos do mundo. Então, pense bem, a igreja nunca esteve presa a um sistema institucional. A igreja está espalhada nos 4 cantos do mundo. Ok? Então, tendo dito isso, vamos avançar. A mulher fiel e a infiel. Ao estudarmos o capítulo 12 do Apocalipse em nossas aulas sobre a grande controvérsia e o espírito de profecia,
Mas voltando a ele aqui, veremos que o surgimento profético da Igreja dos últimos dias é mais um tema-chave do capítulo. Para entender esse tema, precisamos voltar antes dos mileritas, quando o protestantismo estava surgindo. Para entender Apocalipse 12, nós precisamos do espírito de profecia? Tem certeza disso? Bom, eu acho que não, mas vamos lá. Conforme os reformadores descobriram as verdades bíblicas revolucionárias, eles sentiam a necessidade de se separar da Igreja Católica Romana, que havia sido o único pilar estável da sociedade europeia por quase um milênio. As igrejas congregacionais luterana, presbiteriana, anglicana e outras se formaram como resultado de crentes seguindo verdades que estavam descobrindo na Bíblia. Durante o final do século XVIII e início do século XIX, muitos se voltaram para Deus de todo o coração através dos escritos e apelos públicos de grandes pregadores da Bíblia, como John Wesley, cujos seguidores se tornaram a Igreja Metodista, e George Whitefield. Esses avivamentos, conhecidos coletivamente pelos historiadores da Igreja como o Grande Despertamento, abriram caminho para o nascimento do movimento adventista na década de 1840 e para a fundação da Igreja Adventista do Sétimo Dia na década de 1860. Cada reformador e avivalista descobriu novas verdades. Apocalipse 12 faz alusão a essas descobertas, usando símbolos proféticos e delineando avanço contínuo da Igreja de Deus através da história. Também aponta as marcas identificadoras-chave do povo de Deus. Embora ambos desempenhem um papel significativo nos eventos dos últimos dias, a mulher pura do Apocalipse 12 apresenta um contraste extremo com a mulher prostituta, vista mais adiante no capítulo 17. A mulher pura está sóbria, vestida com o sol, tem uma coroa de 12 estrelas e está em pé sobre a lua, enquanto a mulher prostituta está embriagada e vestida de escarlata, roxo com pedras preciosas e pérolas, e tem o nome Babilônia, a mãe da prostituta, escrita na testa. Apocalipse 17, 4, 5. A mulher prostituta comete fornicação com os reis da terra e é vista montada uma besta escarlata que tem 7 cabeças e 10 chifres. Perfeito? Essa comparação que a lição está trazendo é muito boa para a gente conseguir identificar o que é a igreja. Apocalipse 12 está sim relatando a igreja e Apocalipse 17 está relatando sim a grande Babilônia. Então, essa colocação desse parágrafo está perfeito. Agora, a gente vai ter que ver como que a lição vai identificar esses personagens, ok? Porque uma é a igreja verdadeira e outra, com certeza, é a igreja apóstata. E nós precisamos entender tudo isso. Na Bíblia, uma mulher fiel representa uma igreja do povo de Deus fiel. Jeremias 6, 2, 1 e 1 Coríntios 11, 2, Efésios 5, 20 e 27. Enquanto uma mulher prostituta representa uma igreja que não é mais fiel a Deus. Jeremias 3, 1 e Oséias 1, 2. Com essa compreensão em mente, vemos que no Apocalipse a mulher pura representa a verdadeira igreja, enquanto a mulher imoral representa uma imitação. No contexto da grande controvérsia entre Cristo e Satanás, uma representa a igreja que Deus usa para proclamar a sua mensagem final a todas as nações e grupos de pessoas do mundo, Apocalipse 14, 6. E a outra apresenta o movimento que leva as massas a aceitar a última grande decepção. Perfeito. A colocação, como eu falei para vocês, está perfeita. O problema é quando a gente vai tentar identificar esses personagens, porque a igreja faz uma identificação completamente contrária do que a palavra traz. Aí é que está a questão. Vamos avançar? Restaurando o original. Apocalipse 12 é a história de uma mulher que é vitoriosa sobre um dragão enfurecido. Representa uma visão geral da história da igreja, desde o nascimento de Cristo até os eventos finais, com uma seção no meio que trata da origem da grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Os primeiros 5 versículos lidam com a igreja em sua fase inicial, por volta do nascimento de Cristo. Mas o versículo 6 delineando o período profético de 1260 anos de perseguição que viria sobre a igreja. Não. Aqui já começam os problemas. Por quê?
o versículo 6 não está delineando o período profético de 1260 anos de perseguição, mas sim de 1260 dias, ok? Aqui não tem como a gente transferir para ano. Não tem como. E a explicação é clara, a continuação do texto vai dizer exatamente sobre um tempo profético, onde essa igreja está sendo protegida no deserto, fora da vista da serpente, ok? Enquanto um outro tempo de 3 anos e meio, onde a besta, sim, faz guerra contra os santos, vence os santos durante essa grande perseguição. E durante esse tempo determinado, o dragão, então, ele é derrotado. E os santos recebem essa vitória, a mesma que foi prometida no mesmo capítulo 12, na sequência que a gente leu no capítulo passado, versículo 12, né? No versículo 11, na verdade. E eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro, por causa da palavra de testemunho que deram, que mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O que a gente tem aqui, na verdade, que nós temos aqui, na verdade, é um tempo determinado de 7 anos, onde durante 3 anos e meio a igreja será protegida fora da vista da serpente. Aonde que está relatado isso? Leia o capítulo anterior. Capítulo 11 vai tratar exatamente isso. De uma pregação de 2 testemunhas pregando com muito fervor durante 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, do jeito que você quiser transferir, porque Deus, ele usa esse tempo cronológico. E depois, a besta que surge do abismo, que é o anticristo, faz guerra contra os santos durante 3 anos e meio. E então, quando essa besta surgir, fazer guerra durante 3 anos e meio, durante esses 3 anos e meio de grande perseguição, então, esses que não estão sendo protegidos no deserto irão ser mortos. Irão ser mortos exatamente pelo anticristo, perseguidos pelo anticristo e mortos pelo seu exército. Mas terão a vitória final. Então não são 1260 anos, porque se fosse 1260 anos, e como eu sei que a igreja interpreta que esse tempo já passou, cadê a conclusão? A conclusão a gente sabe que é a volta de Cristo. Por que Jesus não voltou? Cadê a conclusão? Não vemos conclusão nenhuma. Não podemos transferir. O capítulo 4 desta lição examinou mais profundamente o período de tempo mencionado em Apocalipse 12, 6 e 14, bem como o que a terra simboliza no versículo 16, para revidar o período de tempo em que a mulher, ou igreja, estava fugindo da perseguição de 538 a 1798, como a gente já estudou nesse capítulo 4 mesmo, da lição, a lição 4, né? A terra que ajudou a mulher representa lugares de refúgio onde as pessoas perseguidas poderiam encontrar alívio, como os Estados Unidos da América, uma terra permitida que pessoas adorassem livremente, sem religião denominada e patrocinada pelo Estado. Após 1798, ocorreu um período de grande despertar religioso, especialmente na América do Norte, à medida que os corpos religiosos puderam crescer e serem amarrados pela perseguição religiosa. Muitos movimentos cresceram organizadamente. Um desses grupos foi o Adventismo Milerita, que se transformou em Adventismo Sabatista e eventualmente se tornou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, como falei para vocês, esse tempo não bate, até porque quando a gente vai na besta que emerge do mar de Apocalipse 13, vai dizer que ela tem um tempo de ação, de 42 meses. E a gente viu aqui no próprio capítulo 12 que este dragão, ele tem 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Aonde que a gente encontra esse corpo de informação? Nos pés da estátua. Os 10 chifres. Quando a gente vai para Apocalipse 17, que também foi mencionado na lição de segunda-feira, a gente vê essa mesma referência desta besta, né? Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias das prostituições. Na sua fronte achava-se escrito: Mistério, Babilônia, grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra.
Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus, quando havia admirei-me com grande espanto. Olha só, o sangue dos santos é testemunhas de Jesus. Aonde que estão? Onde é que está sendo relatado isso? Apocalipse 11, que é quando esse personagem vem para fazer guerra. Quem é esse personagem? O chifre pequeno que está sendo referido em Daniel. Lembra que ele faz guerra contra os santos? Derruba algumas estrelas do céu? Sim, exatamente. É este personagem. O tempo cronológico está espalhado em todas as partes da Bíblia. E isso é importante para entendermos de profecia, porque o próprio texto aqui continua dizendo que esta é a besta que era e não é, mas está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis, dos quais caíram 5, um ainda existe, e outro não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. A besta que era e não é, também é ele o 8º rei, procede do 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, oferecem à besta o poder, a autoridade que possuem. Pelejarão contra eles, pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos fiéis que se acham com ele. Você está vendo que é um tempo cronológico apontando exatamente para o tempo do fim. O versículo 16 ainda atrás. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz e farão ela devastada, despojada, e lhes comerão a carne e consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem seus pensamentos e executem e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram a palavra de Deus. Entende? Até que tudo se cumpra. Esse é um tempo determinado de 3 anos e meio. Quando a gente volta lá para o capítulo 13, o que a gente vê? A gente vê exatamente isso. Que é uma besta que vem com blasfêmia, mesmo relatado lá em 2 Tessalonicenses, né? Que fala, né? Que esse personagem quer se assentar no santuário de Deus, parecendo ser o próprio Deus. E isso vai acontecer antes da volta de Cristo. E que ela tem um poder de ação durante um tempo determinado. Que tempo determinado é esse? 42 meses. Você já traduziu 42 meses para ver quanto tempo dá? Exatamente 1.260 dias. O problema é que a lição não botou dias aqui, ela botou anos, só que a Bíblia traz dias. Porque a lição faz um malabarismo. A instituição adventista, a doutrina adventista faz um malabarismo com os números bíblicos, sempre para encaixar o entendimento bíblico às suas doutrinas, e não ao contrário. Então nós precisamos meditar no que está sendo dito na palavra de Deus. Porque em 1798, se acabou esse tempo, para que surgiu a profecia? Para nada? Não, ela está apontando um tempo determinado aqui. Até porque a continuação do capítulo 12, a gente vai ver o versículo 12, que a lição não trouxe, que a lição arrancou, ela não apresentou. Você pode voltar no capítulo anterior, você vai ver. A lição não trouxe, na hora que ela foi induzir a leitura, ela disse, leia até o versículo 11, não leia o 12. Praticamente falou isso. O que diz lá? O diabo desceu até vocês, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quanto tempo é esse que lhe resta? 3 anos e meio. E Jesus volta. Exatamente o tempo determinado pelo profeta Daniel, no capítulo 12 de Daniel. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da abominação desoladora na qual é entregue o exército e o santuário a fim de serem pisados? Até quando?
E ali o texto diz, ali o texto diz, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando acabar a destruição do poder do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. Então a gente precisa meditar. A palavra de Deus foi feita para ser meditada. Se nós não meditarmos, acontece essa bagunça teológica aqui, e a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, porque, enfim, todas as profecias já estão aqui desvendadas, como já acontecido, já ocorrido. Só falta um tal decreto dominical, que esse sim você não encontra na Bíblia. E ainda assim, não sabe quanto tempo vai durar de perseguição, não sabe nada. Porque não estuda a palavra, mas sim o que foi aqui desvendado e revelado pelo anjo relator, a profetisa Ellen White. Eu sempre repito, vou falar novamente, você fica com a lição, você fica com Ellen White, ou você fica com a Bíblia? Eu fico com a palavra de Deus. Sabendo um tempo determinado que Deus deixou para o seu povo entender sobre as estações. Aliás, a mulher que está sendo relatada aqui no capítulo 12, ela está vestida de sol, né? Com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, representando o povo de Deus, representando as 12 tribos dos 144 mil que já foram desenvolvidos, que já foram chamados. Então simboliza ali então as 12 tribos de Israel. Ela tem a lua por debaixo dos pés. O que a lua simbolizava? Ela sempre simbolizou como um marcador de tempo. Vestida de sol, ela está revestida de Cristo, perfeito. Agora, a lua debaixo dos pés essa igreja sabe os tempos determinados. Essa igreja, quando ela for ser protegida por Deus no deserto, ela sabe o tempo que ela precisa suportar as provações. E esse tempo é 1260 dias. E vai ser fora da vista da serpente. A serpente não vai ter poder sobre essa igreja. Porque essa igreja já foi selada. Essa igreja já foi separada durante esse tempo. Ela vai estar fora da vista da serpente. Enquanto isso, alguns estarão pregando com fervor, anunciando o reino vindouro, anunciando esse tempo determinado. Serão perseguidos e mortos nessa grande tribulação. Quanto tempo? 1260 dias. 42 meses. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Escolha qual você quiser escolher. Mas saiba, esse é o tempo determinado que Deus deixou para a sua igreja. Porque esse é o tempo da grande tribulação. E depois que esse tempo acabar, então nós veremos Cristo vindo nas nuvens, com poder e grande glória. E tudo estará definido. Mas isso você encontra só na Bíblia. Na lição você não encontra. Na igreja adventista você não encontra. Ok? Vamos avançar. A luta entre a mulher e o dragão chega a uma confrontação final no versículo 17. Satanás está furioso com a mulher igreja e se volta contra os remanescentes da sua descendência com terrível ferocidade. Um remanescente e a última parte de algo maior, não diferente do original. Na igreja original, no livro de Atos, vemos as duas características mencionadas no versículo 17. A observância dos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. A igreja primitiva guarda todos os mandamentos, incluindo o sábado, e tinha o dom de profecia manifestado em vários profetas e profetisas ao longo de Atos. Bom, vamos lá. Novamente, a lição vem aqui para te. Não veio para te falar da observância dos mandamentos, mas está te falando do sábado. Porque se ela está falando que a igreja guarda todos os mandamentos, por que ela está dizendo incluído o sábado? Claro que o sábado está incluído. Eu não precisava estar dizendo. É que, na verdade, a igreja quer praticamente riscar os 9 e te inculcar na tua cabeça o sábado, por causa do tal decreto dominical. Sendo que, para a igreja que Cristo levantou, o que ele disse?
não existe mais diferença de dias. Você não precisa mais se preocupar com dias de festa, com dias de lua, com marcação de lua e com sábados, porque tudo isso era sombra dos bens vindouros. Tudo isso era sombra do que haveria de vir. Tudo era sombra. Repetimos, já falamos aqui muitas vezes, não tem problema de repetir. Essa lei foi dada para um povo em específico, um povo que estava escravizado, cativo no Egito, trabalhando de sol a sol. Deus tirou, fez uma aliança com esse povo e entregou nas mãos deles. Olha, não se façam mais escravos. Serviu para aquele momento. Mas essa lei era um aio que apontava para o verdadeiro descanso. E ele chegou, que é Cristo Jesus. Então agora, como diz Romanos 14, ninguém vos julgue por comida, por bebida, por vestimentas ou por dias de guarda. Tudo isso eram sombras dos bens vindouros. Então a realidade do sábado hoje é outra. Ok? Se você não entender sobre as trocas das alianças, não resolve eu estar falando isso para você aqui. É uma briga que nós precisamos ter constantemente. E eu não estou aqui julgando o adventista por guardar o sábado, porque a própria palavra diz. Não devemos julgar. Não você que está me assistindo, que gosta de julgar o adventista, não julgue o adventista. Se ele quiser guardar, guarde. Para o Senhor o faz. Aquele que guarda, para o Senhor guarda. E aquele que não guarda, para o Senhor também não guarda. Cada um tenha dentro de si aquilo que acha correto nesse ponto. Agora, sábado não é ponto de divisão. Porque faz parte de um rito cerimonial que foi dado a um povo específico, numa época específica. E sobre a tutela de uma lei específica, sobre uma aliança específica. Bom, agora, quando nós fazemos a comparação entre Sara e Agar, a palavra nos aponta. Nós somos filhos da escrava ou da livre? E aí, o que você quer se intitular? Escravo ou livre? Foi para a liberdade que Deus nos chamou. Foi para a liberdade no nome dele que ele nos chamou. Ora, como Paulo diz, sinto que eu tenho trabalhado em vão, porque vocês querem se escravizar novamente, voltar aos ritos da lei, voltar a praticar essas cerimônias, guardar dias, festas, sábados, anos. Sugiro que Cristo tenha morrido em vão por você. Cristo é o mediador da nova aliança. Agora ele faz uma aliança diferente, onde ele diz assim, olha, a lei não está mais nas pedras. A lei agora está aqui, dentro do coração. Sendo assim, guardamos a lei. Guardamos a lei. Os 10 mandamentos, sim, os 10 mandamentos. Agora o sábado tem um outro significado. Não esse significado de guarda de um dia, aonde nós precisávamos nos abster de fazer os nossos trabalhos, não podia dar um monte de passos, não é. Vamos lá. Não é o mesmo sábado que a igreja adventista guarda. Não é esse, tá? O sábado que precisava ser guardado é completamente diferente, você sabe disso. Agora, a igreja adventista adotou o sábado que ela quer. Oh, eu quero assim. Perfeito, irmãos. Não devemos julgar. Agora, você também não deve julgar o irmão que não guarda. Porque nós somos gentios, o povo gentil nunca guardou sábado. O povo gentil nunca guardou sábado. Agora nós fazemos parte de uma comunidade, a comunidade de Israel, um Israel espiritual que foi levantado segundo o corpo de Cristo. Agora, se somos de Cristo, já não estamos mais divididos. A lei não está mais em pedra. A lei está aqui dentro do coração. Sendo assim, a gente cumpre a lei. Sem cerimonialismo. Sem dias de festas. Sem dias de luas. E sem sábados. Se você quiser guardar, fique à vontade. Não julgue quem não guarda. Então quer dizer, um decreto dominical não é bíblico.
De jeito nenhum. Deus não falaria que ele não se importa e depois colocaria um decreto dominical para dizer que quem não guardar o sábado estará perdido. Não, nem pensar. Nem pensar. Isso não é bíblico. Ok? Então, eu descarto essa colocação. E mais uma outra colocação que não poderia faltar na lição, é lógico, né? O testemunho de Jesus sendo o dom da profecia. Sendo Ellen White. Lógico, vamos traduzir, vamos ser francos aqui. Ellen White, né? Que é a profeta dos últimos dias. Só que não. Porque tudo que a gente está apresentando aqui é equivocado biblicamente. Então, quer dizer, ela não pode profetizar uma coisa que não está na Bíblia. A Bíblia desautoriza ela. E diz mais, não respeite. A Bíblia diz mais, não dê ouvido a esses profetas. Ignore e tenha como anátema. E é isso que eu digo para você hoje. Temos provas incontestáveis das falhas dessa humana, Ellen White. E se não tivesse se intitulado maioral, e se não tivesse feito aberrações, teria chance de salvação. Mas eu sou ousado em dizer que Ellen White não estará salva, não estará salva, por N motivos. E o principal, por colocar palavras na boca de Deus como sendo de Deus, enquanto ela recebia do anjo relator dela. O passageiro das trevas, ou dos livros plagiados, que ela simplesmente copiava e dizia que foi revelação dos céus. Então, assim, eu respeito você, se você acredita nela, mas a verdade ela precisa ser apresentada. E é isso que nós estamos fazendo. Vamos avançar? Também vemos que a igreja primitiva foi impulsionada pela missão de levar o evangelho a todo mundo, Atos 1:8. A Irmandade da Igreja Primitiva tomou decisões conjuntas, veja Atos 15. E o livro de Atos e as epístolas do Novo Testamento registraram muitas instâncias da Irmandade compartilhada, recursos e líderes, através do poder do Espírito Santo. As igrejas trabalharam juntas de perto para maximizar a sua capacidade missionária. Eles tinham verdadeiramente uma comunhão cristã, evangelizavam áreas difíceis e tinham líderes fortes dispostos a sacrificar imensamente para impulsionar o trabalho. É verdade. Por que a igreja adventista não segue esse padrão da igreja primitiva? Por que precisou intitular um nome, colocar um conjunto de regras e leis para distanciar, separar? Não, não, não. Deus mandou o evangelho se espalhar aos 4 cantos do mundo e chegar todo mundo para o corpo. E a igreja adventista diz assim, não, não, não. O corpo tem uma questão de regras. Ou você obedece essas regras, ou você não faz parte do corpo. Você faz parte daquela igreja Apocalipse 17, a grande Babilônia. É isso. É isso que a igreja adventista fez. Em vez dela aproximar, ela afastou. Ela criou uma barreira de inimizade entre o corpo de Cristo e a própria igreja. Aonde, para se batizar, não basta você crer no nome de Cristo. Eu aceito a Jesus Cristo, quero me batizar na igreja adventista. Você não pode. Eu desafio você. Vá para o pastor e diga, eu aceito. Vá para o seu pastor hoje e diga, eu aceito a Cristo Jesus e quero me batizar. Em nome de Jesus. Não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque eles vão ler uma questão de regras. Você vai precisar responder que concorda com aquilo tudo para fazer parte. Porque você não está simplesmente aceitando a Cristo Jesus. Você está aceitando uma constituição de 28 doutrinas da Igreja Adventista. Não basta você aceitar a Cristo Jesus. Pergunta que eu te faço. Naquele sermão dirigido pelo apóstolo Paulo, onde se batizaram 5.000 pessoas.
O que foi perguntado? Foi perguntado se alguém cria no espírito de profecia chamado Ellen White? Foi perguntado se dariam seus dízimos? Foi perguntado sobre café? Foi perguntado sobre as regras de saúde? Ou simplesmente aceitaram a Cristo e se entregaram nas mãos de Cristo? Diga para mim. Agora tente fazer o mesmo na Igreja Adventista. Tente. Por isso é que eu digo, a Igreja de Cristo, ela é diferente da Igreja Adventista. A Igreja de Cristo, o Evangelho é mais simples. Está aberto a toda criatura que aceita o nome de Cristo e entra pelas portas. Faz parte da Assembleia dos Santos. Salvo. Na Igreja Adventista não. É completamente diferente. Medite nisso e pense nisso. Vamos avançar então? Continuação do estudo de segunda-feira. Apocalipse 10, 12 e 14. São 3 capítulos-chave que explicam a história, a mensagem e o alcance global da igreja remanescente. Apocalipse 10 revela profeticamente o surgimento do movimento final de Deus. Apocalipse 12 contextualiza esse movimento dentro da grande controvérsia e revela marcas identificadoras-chave do remanescente. E Apocalipse 14 articula a mensagem final do povo de Deus, que o povo de Deus entregará ao mundo em preparação para o retorno de Jesus. Apocalipse 14, 6 e 12. Esses capítulos do Apocalipse nos fornecem qualidades claras para nos ajudar a saber exatamente que tipo de igreja procurar. Não. Vou contar uma coisa para vocês. Olha, não é fácil. Não é fácil. Por que vocês pularam o Apocalipse 11? Por quê? O Apocalipse 11 é a Revolução Francesa, é? Ali está sendo resumido tudo que está em Apocalipse 10, tudo que está em Apocalipse 12 e tudo que está em Apocalipse 14. Vocês sabiam disso? Está tudo resumido ali. A pregação das 2 testemunhas. Olha só. E as minhas 2 testemunhas que profetizam vestida de pano de saco. Por quanto tempo, meus irmãos? 1260 dias. Olha só, que comparação com Apocalipse 12, né? São essas 2 oliveiras, os 2 candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, fogo sai da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe danos, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Olha só, quanta informação relevante para não estar aqui na lição. E tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Você está vendo um tempo cronológico onde essas 2 testemunhas têm o poder de lançar os flagelos sobre a terra? Olha o tempo determinado onde elas estão pregando, né? Versículo 7. Quando então tiverem terminado o testemunho que derem dar, a besta que surge do abismo, olha o personagem surgindo agora aqui. Quem é esse personagem que surge do abismo? Esse que foi atirado para lá. Exatamente. Peleja contra ela, vence e mata. Olha só, o tempo determinado aqui. E quando a gente vai para o versículo 2, diz que a parte externa do átrio foi entregue do santuário, que não podia ser medido, foi dado aos gentios, que estes por 42 meses pisariam aos pés a cidade santa. 42 meses é o mesmo tempo aonde a besta que emerge do mar faz perseguição aos santos. É o tempo de ação dessa besta. Esse é o tempo de perseguição. E não se esqueça do contexto, o principal. Porque quando a gente estuda os ais, a gente vê uma sequência de acontecimento, e no final desse tempo aqui, diz no versículo 14, passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. E o terceiro ai, você sabe o que é? É a vinda de Cristo. Vocês entenderam? Esse é o tempo cronológico. Cadê o capítulo 11 daqui? Se você pegar e estudar o capítulo 12, o 13 e o 14, você vai conseguir encaixar dentro do 11 exatamente no contexto.
Só que a igreja não traz, porque para ela, toda essa riqueza de detalhe, ela diz assim, não, é a Bíblia que foi sucumbida. A Bíblia foi sucumbida lá, então depois ressurgiu o Evangelho. Irmãos, são detalhes impressionantes. Está mostrando a ressurreição desses que foram mortos por causa da perseguição. Está mostrando todos contemplarem ele subindo ao céu. Tudo isso está mostrando ressurreição no final desses dias. Leia, estude o capítulo 11. Por que a lição da Escola Sabatina não traz o capítulo 11 aqui? Por que essa mente brilhante de Ellen White não compreendeu esse tema? Por que Deus não iluminou essa mulher para trazer sobre esse tempo determinado, desses últimos 7 anos da Terra? Aonde estava a cabeça de Ellen White nesse momento, para não receber essa informação? Aonde que estava? Eu sei onde é que estava. Recebendo orientações do anjo relator, né? Orientações que vinham da escuridão. Sem mais delongas. E, continuação de terça-feira, se o remanescente deve ser como o original, podemos esperar que o povo do remanescente de Deus nos últimos dias guarde todos os mandamentos. Olha aqui, novamente. Guarde todos os mandamentos, tenha o dom de profecia e esteja organizado para a missão. Vamos resumir, vamos traduzir aqui. Esperamos que o povo remanescente guarde o sábado e tenha Ellen White como sua profeta. É isso que eles estão trazendo. Meus irmãos, isso é muito fraco para defender o evangelho. Enquanto a palavra de Deus está contando o tempo inteiro que essa grande batalha será entre os filhos de Deus e os filhos do inimigo. E o que estará em jogo, segundo Tessalonicenses aponta e sempre apontou, é adoração. Não tem nada de sábado em jogo, é adoração. Para aqueles que têm o testemunho de quem? De Ellen White? Não, aqueles que defendem e mantêm o testemunho de Jesus. E têm os mandamentos guardados dentro do coração, não mais em tábuas de pedra. Aqueles que andam conforme a luz de Cristo, porque foram salvos. Não é porque serão, é porque foram salvos. Porque não passam por julgamento. São esses. Vocês estão compreendendo a gravidade? É isso, esse é o resumo do Evangelho. Aqueles que não se dobrarão, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego não dobraram seus joelhos para aquela grande estátua. No final dos tempos será a mesma coisa. Será implementada uma marca da besta, que durante 42 meses estará em vigência. Enquanto isso, aqueles que mantêm o testemunho de Jesus, não de Ellen White, o testemunho de Jesus, irão, então, suportar essas perseguições, essa grande perseguição que nunca houve e nunca jamais há de haver, contido lá, Daniel 12, Mateus 24, um tempo determinado de 3 anos e meio de grande perseguição. Por que a Igreja Adventista não traz sobre esse tempo aqui? Por que quer esconder isso? Porque isso é uma obra das trevas para esconder sobre esse tempo determinado, para que a igreja não esteja preparada para enfrentar esse tempo. Essa é a verdade. O trabalho foi feito de uma maneira espetacular pelo anjo das trevas, para que a igreja não esteja preparada para enfrentar a grande tribulação. Essa é a verdade que precisa ser dita. Acorda, meu irmão. A igreja irá passar uma grande perseguição de 3 anos e meio. Essa não é a igreja adventista que vai passar, é a igreja de Cristo nos 4 cantos do mundo. Ainda hoje temos pessoas sendo perseguidas por causa do evangelho de Cristo. E a igreja adventista está esperando o quê? Um decreto dominical para que isso venha acontecer? É isso?
não apresenta um plano, não mostra para você o tempo determinado dessa grande perseguição, não aponta para você que o santuário que será pisado, que será massacrado, vai precisar ser restaurado, vai precisar ser purificado. Depois do tempo que o sacrifício diário for tirado, e esse sacrifício diário não é o sacrifício que Cristo interrompeu na cruz, não é. Esse sacrifício, sacrifícios de louvor, que são os lábios que confessam o nome de Cristo, sacrifícios de pessoas que serão literalmente mortas por causa do Evangelho. E quando esse santuário que for pisoteado, massacrado durante 3 anos e meio, quando acabar esse tempo de perseguição, esse tempo de ação do chifre pequeno, então nós teremos a purificação desse santuário. Então nós teremos todos os objetivos das 70 semanas cumpridos. Então sobre esses não teremos mais pecados. Sobre esses nós teremos justiça eterna. Sobre esse nós teremos então todas as promessas concretizadas. E sobre esses nós teremos a vitória, aonde todos esses reinos cairão, e o último dos reinos é exatamente esse, dos 10 dedos da estátua. Esses 10 reis, esses 7 chifres e 10 reis contidos ali, nessa besta do Apocalipse 13, será derrotado depois de 42 meses. Então o reino de Cristo vem, representando por aquela grande pedra, atinge os pés da estátua, e esse reino enche o quê? Toda a terra. Aí mais uma mentira adventista, dizendo que nós iremos morar no céu durante os 1000 anos. Aonde que está escrito isso? Apocalipse, Daniel 2 deixa muito claro que este reino enche toda a terra. Daniel 7 diz que depois deste tempo, nós podemos ver que todos esses reinos serão sujeitos ao reino de Cristo, e ele será rei nesta terra, e todos os domínios os obedecerão. A igreja adventista não traz essas verdades bíblicas porque foi levantada em cima de uma falsa profeta, em cima de um anjo relator falso, que a palavra de Deus aponta que, ainda que um anjo te traga uma mensagem que seja diferente disso que está sendo apontado aqui, que seja anátema, e precisa ainda que pregadores hoje venham para mostrar que essa palavra, essa lição da escola sabatina, que esse falso espírito de profecia, esse espírito das trevas, está contrariando o que está escrito aqui, para despreparar a igreja de Cristo que está dentro da igreja adventista. E é por esses que eu estou aqui. Por essa igreja que está aí dentro. Vou falar uma coisa muito séria aqui. A igreja adventista diz que nos últimos dias teria uma grande sacudidura e que muitos seriam peneirados. Isso já está acontecendo. Essa sacudidura está acontecendo na igreja adventista, mas muitos estão despertando e saindo para fora, porque não conseguem conciliar Ellen White com a palavra de Deus. E quando se debatem, meu irmão, quando tu tem um encontro com a palavra de Deus e esquece, tu não volta mais atrás. O encontro com a palavra de Deus, ele é muito forte. E esse é um momento onde você vai ser expulso da religião. Onde essa igreja remanescente já não... Você não faz parte mais dela, porque ela não te quer. Então, ao ser expulso, você encontra um Deus de braços abertos, mas você encontra esse deserto. Você encontra um deserto, porque você acreditava estar nesse redoma da igreja remanescente, e agora você se encontra num deserto. Essa promessa de Apocalipse 12 é exatamente essa. É de te prometer
que mesmo no deserto tu serás sustentado por Deus. Você vai ser sustentado fora da vista da serpente. Vamos avançar então ao momento de reflexão. Quais características da igreja nos Atos dos Apóstolos precisamos recuperar? Sola Escritura. Essa é uma característica fundamental. Sola Escritura. Só a palavra. Nada mais da palavra. Se você conseguir adequar isso, você entende que a igreja faz parte do corpo de Cristo, que está nos 4 cantos do mundo e não tem placa. Qual característica da igreja? Essa é uma igreja livre. Não é uma igreja escrava. Essa é a característica que nós precisamos recuperar. Ok? Como conciliamos o fato de muitos morreram durante 1260 anos com a promessa de que Deus proveria para a sua igreja durante esse tempo? Eu não vou negar que houve uma grande perseguição que foi feita pela Igreja Católica, mas esses não são os 1260 dias referidos por Apocalipse 12. Não são os 1260 dias referidos. Esse é um tempo que virá, ok? Então, essa é a resposta que eu deixo para essa pergunta. Por que Deus guia as pessoas por experiências no deserto? Bom, aqui sim a gente pode refletir, fazer uma reflexão intrapessoal. Deus muitas vezes te tira de um sistema, te coloca num deserto para falar a sós do seu coração, exatamente o que a palavra diz. Te guiarei pelo deserto e ali falarei a sós ao seu coração. A sós, não com mensagens vinda de um anjo relator, não. Uma mensagem vinda diretamente de Cristo para o seu coração. Então essa experiência do deserto ela é importantíssima, que você passe por essa experiência. Experiência de ouvir a voz de Deus. Uma voz que não foi traduzida, mas que foi sentida no coração. Quais são alguns dos benefícios e desvantagens de ter uma igreja mundial organizada? E como podemos superar as desvantagens? Benefício. Ultimamente eu não vejo. Não vejo benefício. Nem na igreja adventista, nem em outras. Nenhum benefício. Porque a maioria das instituições organizadas, elas precisam conter ali, um monte de regras, um conjunto de doutrinas, um conjunto de leis, um conjunto de tudo. Qual delas tem a verdade? Qual delas? A igreja adventista tem a verdade, não é mesmo? Então responda a todas essas indagações que eu já trouxe até aqui. Repito, a Igreja de Cristo não tem placa. E eu não estou dizendo aqui que você não pode encontrar uma igreja saudável. Não estou dizendo aqui que não. Eu não estou dizendo aqui que a sua igreja adventista, essa igreja pequenininha, numa cidade, num canto, não seja a Igreja de Cristo. Eu não estou dizendo isso, porque Deus conhece o coração das pessoas. O que eu estou querendo dizer é que a instituição organizada, aquela que organiza os sermões, as lições da escola sabatina, os livros da CPB, o espírito da profecia, tudo que está por trás não vem de Cristo. Agora, existem igrejas saudáveis? Claro que existe. É claro que existe. Nos 4 cantos do mundo existe, porque existe gente fazendo a vontade de Deus. Ok? Mas quando a gente vai pegar num contexto geral, eu não vejo muita vantagem hoje. Eu não vejo muita vantagem. Infelizmente, o evangelho se tornou fonte de lucro. Onde num conjunto de regras, por exemplo, eu pego aquela que me agrada, sábado interessante, vamos puxar da antiga aliança para cá. Dízimo interessante, vamos puxar da antiga aliança para cá. Deixa eu puxar o que eu quero. Não, sacrifício não, sacrifício não preciso fazer não. Foi anulado na cruz. Então, mas por que o dízimo precisa? Se também era exatamente uma das leis e rituais do Antigo Testamento. Então, meu irmão, tudo virou financeiro, entende?
para exatamente contrariar a palavra de Deus. Contrariar tudo que está sendo dito aqui. Isso num contexto geral, e onde a igreja adventista não é diferente disso. Não é diferente disso, infelizmente. Como mantemos o movimento do evangelho em andamento e não nos tornarmos apáticos em nossa comunidade da igreja? Bom, primeiramente eu preciso olhar para mim mesmo. Primeiramente eu preciso entender que eu sou sacerdote do meu lar, preciso entender que eu tenho pessoas ao meu redor e que eu preciso pregar com o meu testemunho. Primeiramente é isso, o meu testemunho. Agora, como não nos tornarmos apáticos em nossas comunidades da igreja? Esse é complicado. Essa resposta é complicada. Porque se você se determinar a cumprir a palavra de Deus e começar a fazer como os apóstolos, de chamar o pecado pelo nome, chamar o erro pelo nome, mostrar que precisam ser feitas correções dentro da igreja, esquece. Acontece o que aconteceu comigo. Acontece como aconteceu com muitos irmãos, talvez com você que está assistindo esse vídeo. Assim, ó, vai. Aqui não é teu lugar. Aqui não é lugar de questionar. Aqui é lugar de você obedecer o que foi estipulado. Os pioneiros já estipularam lá atrás, lá. Quem é tu? Que não disseram para mim? Quem é tu? Quem é tu? Para combater esse sistema que foi levantado há 170 anos atrás? Quem é tu? Quem é tu? Foi o que me disseram. Então, assim, esquece. É tudo balela que está sendo trazido aqui. Porque você não tem voz ativa. Quando tu começar, digo para você, começa a questionar. Começa. Vai ser visto diferente. Não. Aqui não é lugar para te questionar. Aqui é lugar para te obedecer ou cai fora, procura outra religião. Deixa a nossa religião quietinha aqui, procura outra. Isso aqui é um sistema. Entendeu, irmãos? Então, é isso. Vamos avançar. Lição de quinta-feira, fidelidade no deserto. Jesus desempenha um papel central em Apocalipse 12, mencionado nos versículos 4 e 5. Como o menino que governaria todas as nações com o cetro de ferro, esses versículos também descrevem a igreja primitiva que daria a luz a Jesus Cristo, o alicerce e a rocha do cristianismo ao longo da história. Em outros lugares, vemos a influência de Jesus em suas interações com a igreja. O versículo 6 lista duas coisas que foram feitas para a mulher igreja que fugiu para o deserto. Primeiro, Deus preparou um lugar para ela no deserto. Isso alude ao constante cuidado de Deus por seu povo, mesmo nos dias sombrios de perseguição e violência. Em segundo lugar, Deus forneceu alimento para ela durante 1260 anos. Meu Deus, eles continuam voltando nos 1260 anos em que esteve no deserto. Irmãos, esquece, é 1260 dias, já mostrei para vocês. Deus sustentou espiritualmente a sua igreja através dos momentos mais difíceis e escassez espiritual por meio da sua palavra. Bom, deixa eu entrar nesse joguinho aqui então. Essa igreja era a igreja adventista? Eles guardavam o sábado, não? Como é que eles faziam? Tinha o espírito de profecia? Você está entendendo? Lógico que Deus sempre protegeu a sua igreja, mas esse é um tempo determinado do tempo do fim. E assim como essa igreja que foi protegida neste tempo não guardavam esses estatutos e leis e espírito de profecia representada pela pessoa de Ellen White, assim também será a igreja nos últimos dias. Isso não vai ser levado em conta. Aliás, vai lá na parte lá da Coreia do Norte e tal, vê os cristãos lá que estão sendo mortos e perseguidos. Qual deles guarda o sábado? Não vão ser salvos, não. Ah, não vão? Ah, tá. Eles morreram pelo quê? Ah, pelo testemunho de Jesus. Ah, eles não amaram a própria morte, né? Ah, ok. Isso é o que importa. Isso é o que importa no final dos dias. É se você estará disposto a morrer pelo nome de Jesus, não pelo nome da instituição adventista, não pelo sábado, não pelo espírito de profecia chamado Ellen White, não. Pelo testemunho de Jesus. Estes é que são aqueles
que darão a vida nos últimos dias, pelo testemunho de Cristo. Entende? Não tem nada a ver com Ellen White, nada a ver. A realidade de uma experiência no deserto é bastante comum ao longo das Escrituras. Moisés é um exemplo-chave disso. Deus o ensinou com paciência e ternura durante os seus 40 anos no deserto. Ele tinha muitas coisas que precisava desaprender e outras coisas que precisava aprender antes que pudesse usá-lo para libertar Israel do Egito. Conforme ele passava o tempo longe do holofote da realeza egípcia, Deus podia ensiná-lo. Os filhos de Israel tiveram que passar os seus próprios 40 anos no deserto aprendendo a seguir a Deus. Enquanto estavam lá, Deus os alimentava fielmente todos os dias com comida miraculosa do céu. No Novo Testamento, Paulo também passou alguns anos no deserto antes de estar preparado para o ministério ativo e viagens missionárias. Muito boa colocação, referência desses últimos dias. Gostei, mas é referência desses últimos dias que a igreja irá atravessar. Uma experiência no deserto pode nos proteger do calor da batalha, nos dar tempo para refletir sobre contratempos ou nos preparar para um ministério ativo. Qualquer que seja o propósito de Deus, ele se certificou que o seu povo fosse sustentado fisicamente durante os 1260 anos no deserto. Novamente, mesma coisa. Para que pudesse aprender lições espirituais e crescer na fé. Foi após esse tempo no deserto que a mulher de Apocalipse 12 assumiu o título de remanescente e saiu para proclamar a mensagem nos últimos dias. Meu Deus do céu. Não foi. Não foi porque esse tempo não chegou ainda. Não foi porque quando o dragão é atirado à terra, ele é atirado à terra, sendo que o texto aponta que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo lhe resta. Então esse tempo do Apocalipse 12 ainda não chegou. Ah, mas existem resquícios, porque nós estamos vendo ali que o bebê foi arrebatado para Deus, essa é a mulher, lógico. A igreja, ela é um conjunto que foi levantado a partir do momento da ascensão de Cristo. Essa mulher é a representação do povo de Deus em todas as eras, sim, é. Mas o tempo específico de perseguição, o tempo específico de proteção no deserto, ele é um tempo específico que está desenhado em todo o livro de Daniel, em todo o livro de Apocalipse. Um tempo determinado para que tudo isso aconteça. E o problema todo é que a lição está trazendo dessa proteção no deserto durante esse tempo determinado e não aponta que Deus ainda irá proteger a igreja durante o tempo determinado de perseguição que ainda não aconteceu. Tempo que foi trazido muito bem por Daniel como sendo um tempo de perseguição que nunca houve, nunca jamais haverá. Este é o tempo da grande perseguição. Quando esse tempo acaba, Cristo volta. Está escrito. Escolha, leia, faça o exercício de ler Daniel 12, faça o exercício de ler Mateus 24, faça o exercício de ler. E você vai ver que é um tempo determinado de grande perseguição, que não tem nada a ver com 1798, porque não aconteceu nada nessa data. Jesus não voltou. Assim como 2.300 tardes e manhãs não se concretizaram em 1844, porque também não aconteceu nada nessa data. A Igreja Adventista é campeã de colocar datas em eventos que ainda não se concretizaram. Nós precisamos acordar. Você precisa acordar e despertar para isso. Por isso que estudar de profecias é importante. E muitos, não quero saber de estudar de profecia, porque não tem importância, quando acontecer, aconteceu, é mesmo? Enquanto isso, você está sendo enganado por falsas profecias como essa, vindas e oriundas de uma falsa profeta. E aí é necessário que se levante pessoas para vir aqui esclarecer a palavra de Deus para vocês. Ok? Medite nisso. Vamos avançar então? Lição de sexta-feira, o propósito da igreja. A igreja é a agência designada por Deus para a salvação dos homens. Ela foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho ao mundo.
Desde o princípio foi o plano de Deus que por meio de sua igreja fosse refletida ao mundo a sua plenitude e a suficiência. Os membros da igreja, aqueles que ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, devem manifestar a sua glória. A igreja é o repositório das riquezas da graça de Cristo. A igreja é o repositório das riquezas da graça de Cristo. E por meio da igreja, eventualmente será manifestado até mesmo para os principados e potestades nos lugares celestiais, o completo e final display do amor de Deus. Efésios 3:10. Bom, como eu falei para você, você precisa entender o que é a igreja de Cristo. E se você entender o que é a igreja de Cristo, se você entender o plano de salvação de Cristo, e se você entender propriamente dito a graça que foi trazida aqui, você vai achar incoerente de determinar que só quem está dentro da igreja adventista será salvo. Só quem fazer parte dessa organização será salvo. Porque provavelmente eu estou falando aqui para adventistas que quando se fala em igreja, eles entendem a igreja adventista. Sendo que a igreja de Cristo, ela abrange todas as religiões e pessoas sinceras que estão dentro dessas religiões. Pessoas que aceitaram a Cristo, olha só, aceitaram a Cristo Jesus, e ele mesmo diz que aquele que veio até ele de maneira nenhuma, e ele lançaria fora, aqueles que entenderam a graça, aqueles que foram salvos. E agora, eu vou dizer que quem não faz parte da igreja adventista é Babilônia? Meu Deus do céu! Olha que gravidade que você está fazendo ao defender essas alegações. Você está chamando aquela igreja peculiar, pessoas amadas, que foram separadas, eleitas, santas, pessoas que foram salvas, você está chamando de Babilônia porque não guarda o sábado. É isso? Porque não faz parte dessa constituição de 28 doutrinas? Porque não está debaixo de uma placa? É isso? Abra sua mente para o que é igreja. Medite nisso. A igreja é a fortaleza de Deus, sua cidade de refúgio, que ele mantém em um mundo rebelado. Qualquer traição à igreja é traição a ele, que comprou a humanidade com o sangue do seu único filho. Desde o princípio, almas fiéis constituíram a igreja na terra. Exatamente, sem placa. Em cada era, o Senhor teve os seus vigias, que deram um testemunho fiel à geração em que viveram. Essas sentinelas proclamaram a mensagem de advertência. E quando foram chamados a tirar sua armadura, outros assumiram a obra. Deus trouxe essas testemunhas para a relação da aliança com Ele mesmo, unindo a igreja na terra com a igreja no céu. Ele enviou seus anjos para ministrar a sua igreja, e as portas do inferno não conseguiram prevalecer contra o seu povo. Exatamente. Agora, olha só. Se as portas do inferno não prevaleceram contra o seu povo, por que placas irão prevalecer? Por que uma constituição de 28 doutrinas irão prevalecer? Você está entendendo a gravidade? É isso. Através dos séculos de perseguição, conflito e trevas, Deus sustentou sua igreja. Nenhuma nuvem caiu sobre ela que ele não tenha preparado. Nenhuma força opositora se levantou para frustrar a sua obra, que ele não tenha previsto. Tudo aconteceu como ele previu. Ele não deixou sua igreja abandonada, mas traçou em declarações proféticas o que ocorreria. Exatamente, está aqui, ó, tudo traçado. Tudinho traçado na palavra. Tudinho. E o que seu espírito inspirou os profetas a prever se cumpriu. Ainda não, tem coisas para se cumprir, como a gente já leu. Tem coisas aqui para se cumprir que a gente já leu, que não se cumpriu ainda. Todos os seus propósitos serão cumpridos. Amém, todos serão. Sua lei está ligada ao seu trono e nenhum poder do mal pode destruí-la. Claro, com certeza. Concordo. Agora, qual lei? Qual lei?
A lei das pedras ou a lei que foi colocada dentro do coração? A lei da primeira aliança ou da nova aliança? Qual lei você está constituído? Diz para mim. Sobre qual lei? A da liberdade ou da escravidão? Tenha isso em mente. A verdade é inspirada e guardada por Deus, e ela triunfará sobre toda oposição. Verdade. Durante eras de trevas espirituais, a Igreja de Deus tem sido como uma cidade situada em um monte. De geração em geração, por sucessivas gerações, as puras doutrinas do céu têm se desdobrado dentro de suas fronteiras. Enfraquecida e defeituosa como possa parecer, a Igreja é o único objeto sobre o qual Deus derrama de maneira especial seu supremo cuidado. É o teatro de sua graça, no qual ele deleita em revelar o seu poder para transformar corações. Perfeito. Porém, quando a gente fala de igreja, nós falamos de pessoas. Igreja é o corpo de Cristo. Então, esse último versículo aqui, seu poder para transformar corações. Sim, quando ele fala de igreja, ele está falando com uma pessoa em peculiar, especial. Ele está falando com você que está assistindo nesse momento. Você faz parte da igreja de Cristo. E não necessariamente você precisa estar debaixo de uma instituição. Aliás, muitas pessoas têm se desviado de sistemas, mas não para estar no mundo, mas sim para seguir a palavra de Deus. Porque muitos sistemas não suportam a verdade. Muitos sistemas não conseguem ser confrontados com a palavra de Deus. E então, essas pessoas são convidadas a se retirar, são chamadas de hereges, são perseguidas, são humilhadas, são maltratadas por causa da palavra de Deus. Eu tenho recebido muitas pessoas aqui. O nosso grupo de ex-adventistas só cresce, já temos ali quase 90 pessoas. Esses são todos desviados? Esses são todos hereges? Você é juiz destas pessoas? Essas pessoas, ao se desviarem da placa, igreja, instituição adventista, não tem mais chance de salvação? É isso que a igreja diz, né? Só que eu quero deixar essa mensagem para você que está me assistindo aqui, que um dia fez parte dessa igreja, que um dia viu erros grosseiros cometidos aí dentro. Eu não estou falando de erro pessoal, de ser humano. Não, não é isso. Porque isso você tem, eu também tenho meus erros, qualquer um pode ter erro. Eu estou falando erro doutrinário mesmo. Pessoas que estão adulterando a palavra. O evangelho que está sendo distorcido, e quando você enxerga isso, você tenta confrontar, você já não é mais bem-vindo. Então eu estou falando com pessoas que se sentem assim hoje. Eu quero dizer para você, assim como Deus sustentou a sua igreja ao longo das eras, Ele faz um convite para você hoje. Você que se sente nesse deserto espiritual, Deus quer te sustentar. Ele quer te dizer que você não está preso a amarras denominacionais. Ele quer dizer que você faz parte do corpo. E assim como você já esteve disposto a sofrer as consequências de defender o Evangelho de Cristo, Ele está disposto a te receber com braços abertos. E eu faço um convite a você que passou por dificuldade, passa por dificuldade, por causa da palavra. Você que precisa congregar com irmãos sinceros que não necessariamente estão dentro de alguma denominação. Você que quer crescer em conhecimento, você que quer ser ouvido, você que quer respostas aos seus questionamentos. Eu faço um convite que você se inscreva aqui no canal para ter mais estudos como este. Que você também entre no nosso grupo de WhatsApp para fazer parte desses estudos, para estudar, para questionar, para trazer ideias, para que a gente possa avançar em conhecimento juntos. Porque esse grupo só tem crescido. Eu te convido a fazer parte desse grupo, ok? Então, meus irmãos, estamos chegando ao fim de mais um estudo dessa lição. Importante da gente comparar, né, o que está sendo dito pela lição da Escola Sabatina
com o que a palavra apresenta e meditar nesses pontos, né? Eu quero deixar aqui embaixo um vídeo muito especial de um estudo do Apocalipse. A gente já tem aqui no canal. Wagner, se está tudo errado, então como que eu vou estudar? Eu vou deixar aqui embaixo uma playlist completa com todos os estudos do Apocalipse que a gente tem trazido, nós temos meditado, comparado com os profetas, fazendo a contextualização completa desses versículos. Quero deixar aqui para você estudar. Quero deixar um vídeo especial tratando de Apocalipse 11. Medite nesses textos e você vai ter grande acréscimo daquilo que Deus realmente quis trazer para o seu povo nos últimos dias. Eu agradeço a todos que estiveram até aqui. Não se esqueça, né, de se inscrever aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com algum irmão adventista que quer conhecer verdadeiramente a palavra, com pessoas que estão se questionando, pessoas que conseguem enxergar coisas diferentes na palavra que a igreja simplesmente não aceita, porque não está disposta à correção, porque tudo já foi definido por Ellen White. Então, de qualquer maneira, eu quero trazer isso para você, estender esse convite para você fazer parte aqui deste grupo de WhatsApp também, tá? Compartilhe esse vídeo com algum irmão que precisa conhecer essas verdades e nós voltamos na próxima semana com mais um estudo da lição. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.